Olá, pessoal, boa noite a todos. Estou aqui muito feliz, como sempre, né, com novidades, com assuntos interessantes. Hoje o assunto vai ser intolerância à histamina, é um assunto que tem se falado demais na Europa, muito também nos Estados Unidos, e no Brasil ela ainda está crescendo lentamente, mas graças a Deus ela está crescendo bem. E aí eu convidei duas pessoas extremamente importantes para a gente falar hoje. A gente vai ter uma novidade, então quem já trabalha com intolerância à histamina, por favor, assista, porque vai ficar muito feliz em escutar o que a gente vai trazer. Eu queria apresentar, então, primeiro a doutora Letícia Rezende, que ela é diretora da Lema Supply. Oi, doutora. Boa noite, obrigada, Janete. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Assim, para mim, eu estou bastante impactada com o convite, agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês, para compartilhar um pouquinho dessa novidade, né, que tanto a Janete e o grupo vêm, né, estudando muito a histamina, e hoje a gente quer apresentar uma alternativa viável, né, moderna, inovadora, que já está aqui disponível no Brasil. Desculpa, estava sem áudio. Eu vou só chamar, antes da gente começar a falar também, eu vou convidar aqui o doutor Lúcio Lemos para entrar. Doutor... Boa noite, todo mundo. Oi, doutor Lúcio, acho que a maioria aqui já conhece, ele é diretor do Laboratório Lemos, né, e veio contribuir também bastante. Graças a ele, a gente tem alguns exames que podem ajudar a gente bastante no diagnóstico da intolerância à histamina. Obrigada, doutor, por participar. Bom, obrigado, gente. Como vocês sabem, eu sou biólogo, trabalho nas clínicas desde os 14 anos, nós temos aí quase 45 anos trabalhando com isso, e muito interessante a conversa, né, o convite de vocês para a gente conversar aqui, porque é exatamente o que é necessário para qualquer tipo de procedimento visando saúde. É essa interface entre quem está cuidando, né, o prescritor, o médico, a nutricionista, o odontólogo, e a farmácia e o laboratório. Sem essa tríade, as coisas não funcionam, porque as conversas elas são truncadas, e vocês vão ver durante a nossa explanação que existem alguns enganos, a pessoa às vezes está pensando que está realmente detectando aquilo que está procurando, e não é bem assim. Então, acho bem legal essa oportunidade da gente clarear a mente das pessoas. Janete, eu só gostaria de apresentar aqui a Lema, né? É a empresa na qual eu sou farmacêutica, sou diretora, né? A Lema Supply é uma empresa importadora de matérias-primas, né, nutricionais, farmacêuticas e dermocosmética. Estamos agora com 15 anos no mercado, e o nosso trabalho vem sendo pautado em inovação, ciência e muita qualidade. E o nosso foco é trabalhar com a prevenção e o bem-estar. Obrigada, viu, Letícia? Estou realmente, assim, juntar os dois aqui, que é o que a gente mais precisava. Essa dupla aqui de hoje vai ser maravilhosa. Bom, antes de eu começar a falar com os dois, eu gostaria de explicar um pouquinho, né, para muitos aqui já trabalham com intolerância à histamina, sabem bem do que eu estou falando, mas para quem não sabe, né, em relação à intolerância à histamina, deixar claro que nós não estamos falando simplesmente de alergias, né, a gente está falando sobre a intolerância à histamina, que é relacionada com a degradação da histamina, onde a gente pode ter sintomas até alérgicos, mas não necessariamente mediados por IgE. Quando a gente tem intolerância à histamina, a gente tem um excesso de histamina no corpo pela má degradação, né? A degradação da histamina ela pode acontecer pelo HNMT, que acontece de forma extracelular essa histamina, e intracelular a gente tem a enzima DAO, que vai estar atuando na degradação da histamina. Existem várias questões, por vários motivos a gente vai ter esse excesso, né? A gente não vai ter essa degradação correta, e a gente tem 4 receptores, né, no organismo, H1, 2, 3 e 4. De acordo com o receptor, nós vamos ter respostas diferentes, patologias diferentes decorrentes dessa intolerância à histamina.
decorrentes desse excesso de estamina no organismo, tá? Explicar também que a estamina ela pode ficar alta por questões genéticas, onde a gente pode ter polimorfismos relacionados à enzima DAO, mas não só por questões genéticas. Então, pessoas que têm alteração das velocidades intestinais, como pessoas com doença de Crohn, pessoas com retocolite, doença celíaca, enfim, doenças relacionadas a alterações intestinais, inclusive disbiose, SIBO, onde tem uma alteração da permeabilidade intestinal também, e assim por diante, né? Tudo isso vai reduzir a produção dessa enzima e que é extremamente necessário para o nosso organismo para que essa estamina não fique em excesso. Muitas pessoas falam, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Também lembrar que o uso de medicamentos, né, tem sido um dos agravantes, né, da liberação excessiva da estamina, né, da interferência na enzima. Perfeito. Não, muitos medicamentos muitas vezes que são até endeusados, né, como a metformina. A gente sabe a importância da metformina, mas a metformina é um medicamento que reduz a diaminoxidase, que é a enzima DAO, né? Assim como a bebida alcoólica e assim por diante. Então, são diversos fatores que vão alterar e gerar um excesso de estamina nesse organismo, né? Mesmo quando a gente fala de sensibilidade eletromagnética, que é um tema que eu tento trazer bastante aqui também, extremamente importante, a gente não sabe quem nasceu primeiro, ovo ou galinha. Se a pessoa primeiro desenvolve, né, a intolerância à eletrosensibilidade, por conta da eletrosensibilidade, ela começa a ter uma redução, um aumento da DAO, na verdade, um aumento da estamina, ou se esse aumento da estamina viabiliza a pessoa se tornar mais eletrossensível. Então, são tantas questões, né, relacionadas. Na Europa se fala muito de enxaqueca, tem agora os medicamentos que são vendidos para enxaqueca, que são da enzima DAO, né? Ou seja, com a degradação da estamina, a gente tem uma melhora de enxaqueca, cefaleias em geral, fibromialgia, ou seja, é uma quantidade de arritmia, gente. A gente vê pessoas com arritmia e que, na verdade, é uma arritmia idiopática, que a pessoa já passou pelo cardiologista, fez diversos exames, né? Não se descobre a causa dessa arritmia, e a pessoa fala assim, nossa, mas é engraçado, quando eu tomo vinho, essa arritmia piora, né? Ou é a pessoa que vive com o nariz congestionado, e aí fala assim, bom, é uma alergia, mas na verdade nem sempre é relacionada com IgE, nem sempre ela tem alteração de IgE. Então, isso é a intolerância à histamina, falando de uma forma grosseira, porque assim, não dá para a gente falar de uma forma muito rápida, eu estou tentando ser simplista hoje para não estender muito. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que a gente pode também considerar que 15% da população os estudos já apontam, né, que apresenta esse aumento de estamina que leva a uma série de patologias aí que vem sendo, né, tratada pelos profissionais, mas não atingiu o foco, né, que é a degradação da estamina. Exatamente. Eu acho que, na verdade, esse número é bem maior, só que Sim. ainda existe, em algumas pessoas, a produção e a atividade boa da DAO, que em algum momento da vida, por alguma doença que ela tem, algum medicamento que ela começa a tomar, essa DAO abaixa. E ela, às vezes, é suprimida, e aí não tem a degradação da estamina. Então, pelo que a gente tem visto aqui nos exames, a gente tem visto muita gente com estamina alta, né? E com sintomas, e às vezes, a gente vai olhar, a pessoa está utilizando de um corticoide, por exemplo. Então, assim, ela nunca teve problema. Agora ela está com o exame alterado e está com sintoma, mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, tem um medicamento aí envolvido, né? Então, é interessante, no decorrer da conversa, a gente tocar bem nisso aí. Não, e lembrar também que existe uma outra questão, não só da deficiência da DAO, né? Algumas situações, como uma síndrome fúngica, por exemplo, ela pode aumentar a quantidade, a produção de estamina no corpo, e aí mesmo que você produza uma quantidade adequada de aminoxidase da DAO, você vai ter um excesso de estamina também, porque é importante esse balanço, né? Assim como a H. pylori, diversas bactérias do nosso intestino, elas vão degradar a histidina que vem do alimento e vão, na verdade, não é nem degradar, né? Através da histidina, elas vão descarboxilar e vão gerar a estamina também.
E além disso, né, você está falando de agentes parasitas, um agente químico, mas você tem também as questões hormonais do paciente. Então, o paciente que tem um cortisol livre, um cortisol salivar muito alto, ele pode aumentar a aromatase, que o cortisol aumenta a aromatase, e você vai ter aí um paciente com uma predominância estrogênica apresentando uma maior incidência de produção de histamina. E, ao mesmo tempo, quando essa progesterona não consegue estar em níveis normais, né, você vai ter um paciente que a DAO está sendo dessensibilizada. Então, não é só dosar, não é só tratar com o DAO, e muitas vezes eu tenho que ver o que está gerando aquela alteração no sistema do paciente. Então, a gente tem visto aí, olha só, quase uns 800 pacientes já se passaram nessa questão aí. Então, a gente tem visto que essas alterações, elas têm a ver com as alterações hormonais dos pacientes. E pior, pacientes com cortisol muito baixo. Lembrar que a gente está falando de cortisol livre, tá? Às vezes você faz um exame de cortisol, de sangue, vai complicar mais ainda a história. Mas você tem um cortisol livre baixo e o paciente não consegue degradar aquela histamina também. Então, tanto ele alto quanto baixo, você pode gerar um problema no seu paciente. O importante também, Janete, Lúcio, eu acredito que o estresse, né, as condições que a gente vem, né, vivendo esse período pós-pandêmico, e o estresse, né, é um gatilho, né, para o aumento do cortisol. Acho que os hábitos alimentares hoje estão influenciando muito, né, nessa ocorrência. E eu queria chamar a atenção para essa saúde intestinal, né, que a gente sabe que a DAO, a maior síntese dela prevalente é no intestino, né? E se o intestino, através do processo inflamatório, as bactérias patogênicas. Então, se faz necessário também modular esse estresse, né, através de suplementos, através de práticas, né, aí de exercícios, mudar um pouco o estilo de vida e a suplementação também, né, que hoje no Brasil está muito disponível, que é através das multicepas probióticas, né, que vai ajudar também, né, nessa síntese de histamina. Sim, é bem lembrado, né? A gente tem bactérias que tanto vão aumentar a produção da histamina, como tem bactérias que vão ajudar na degradação dessa histamina. Então, muito cuidado ao estar indicando realmente algum probiótico, quando você está frente ao paciente com intolerância à histamina, entender o que você está passando, para a gente não ter risco realmente de gerar um aumento de histamina por uma indicação equivocada também de probióticos, né? Sem necessidade, né? Exato. E uma coisa que você falou que eu acho bem legal a gente utilizar, né? A gente fala muito de estresse, fala muito de cortisol alto, e na verdade a gente tem visto muitas pessoas com burnout, onde esse burnout caminha com cortisol livre muito baixo. E aí o que acontece? O cortisol ele ajuda a conter a histamina. Então, quando a pessoa está com burnout, por exemplo, muitas vezes esse cortisol baixo e não consegue conter a histamina, ela vai aumentar isso, sobrecarrega mais ainda o sistema imune e vai gerar uma fadiga ainda maior, né? Então, bem importante. O Lúcio voltou aqui, acho que ele tinha caído. Oi, Lúcio, pode falar. Oi, voltei. Então, o que acontece também, você está falando um elemento interessante sobre o cortisol, é lembrar que pacientes com hipotireoidismo, pacientes que estão com algum problema hepático, onde os carreadores de cortisol estão mais ativos do que deveriam, apesar de no exame de sangue o paciente estar com 15, 18, 20 de cortisol, o cortisol não está se liberando das proteínas carreadoras para cumprir seu objetivo em tecido. Então, muitas vezes, não se trata o paciente com cortisol baixo pensando e olhando-se o do sangue. Né? Isso aí acontece demais. E esse paciente com cortisol baixo, ele muitas vezes melhoraria se você usasse o tratamento da tireoide, da fígado, para liberar aquele cortisol que está preso. E lembrando também, já que está falando de hormônio, nós temos a testosterona que está livre no tecido, e pontos inflamatórios fazem com que a testosterona ela se converta em DHT,
Neutrófilos têm 5 alfa-reductases que vão fazer testosterona se transformar em DHT com uma ação anti-inflamatória. Então, muitas vezes, um paciente também com testosterona baixa, ele tem dificuldade de se proteger contra a inflamação tecidual. Mesma coisa acontece com o progesterona, que é uma reguladora disso aí. Lúcio, deixa eu só aproveitar que você está falando. Bom, aqui bacana que a Aline colocou um artigo, né, que fala sobre a dominância estrogênica e a relação da intolerância à histamina também, porque quando a gente tem uma redução da progesterona, por exemplo, na menopausa, ou em algumas pessoas que já têm uma dominância estrogênica e não necessariamente tem uma progesterona baixa, mas a correlação entre progesterona e estradiol ela é ruim. Então, nesses casos, o estrogênio ele aumenta a histamina, por outro lado, a progesterona a progesterona aumenta a DAO. Então, na predominância estrogênica, a gente tem um agravamento disso. Sim. Né, Lúcia? Sim, exatamente. Isso pode... Por que isso é importante? Porque se observa, os trabalhos observam isso, que mulheres pós-menopausada começam a apresentar mais sintomas de intolerância histamínica. O problema é que hoje as jovens também estão menopausadas quimicamente, porque utilizam de produtos que acabam bloqueando a produção de progesterona, e aí vai. Então, é interessante sempre estar atento a isso. Qual é a condição do seu paciente na questão hormonal, tá? Isso é bem importante. Lúcia, aproveita. Desculpa, pode falar. Não, é só para validar o que o Lúcio disse, né? A gente tem convivido, né, com mulheres, né, que quando estão aproximando, estão na pré ou já na menopausa, há um aumento significante, né, das alergias. Isso é fato. E aí é importante também estar de olho nisso, né, nessas questões, porque muitas vezes a paciente, eu estou apresentando sintomas, né, e se confunde com a da predominância estrogênica, tá? Muita gente fala assim, é a predominância estrogênica, mas muitas vezes é a histamina alta. Entendeu? Sim. E aí, aleatoriamente, algumas pessoas acabam utilizando do produto, né, da medicação, que às vezes compram lá fora, na internet, e procuram um profissional, né? E o que pode acontecer? Essa DAO, que ajuda a melhorar a questão da progesterona e da testosterona, ela, em excesso, se o teu paciente não está precisando, ela vai bloquear a ação. Então, existem estudos falando que DAO em excesso, paciente que já tem DAO e tomou mais porque está na moda, isso acontece muito, a gente sabe disso, né? E aí eles acabam tendo falta de libido, começa a alterar algumas coisas, como qualquer medicamento usado na hora errada, né? A Letícia, acho que seria bom falar um pouquinho sobre isso, inclusive, né? Sim. A Lema, ela fez aí, olhando, né, para o mercado, olhando as tendências, né, verificamos. E, assim, um dos nossos pilares na empresa é a prevenção. A gente tem uma linha de probióticos bastante extensa, né, de paraprobióticos e nutrientes em geral. Mas verificamos que a via da histamina, né, é algo que precisava, né, ter aí no Brasil uma alternativa viável, né, do que é que vocês já comentaram, que muitas pessoas, né, trazem, compram no mercado e, assim, né, mesmo na internet a gente encontra, né, algumas propagandas falando, né, de modular, de controlar a histamina, degradar. Então, nós fizemos o contato, hoje a Lema está representando, né, a AB Biotech, que é uma empresa que tem uma unidade em Barcelona, né? Ela tem um centro de pesquisa dentro da universidade, já são mais de 100 patentes com a DAO, né? E essa enzima a gente trouxe para o Brasil, ela chegou recentemente, e hoje nós já temos para o mercado magistral, né, pronto para prescrição, né, essa matéria-prima, esse alimento funcional que tem esse papel, né, de auxiliar aí no tratamento de inúmeras patologias.
Desculpa, eu estava sem áudio. Estava sem áudio. É importante a gente falar que nem o Lúcio falou, né? Tem pessoas que acham que o que é bom, né? A gente acaba abusando e nem sempre o excesso também acaba sendo bom. Em geral, cada comprimidinho a gente vai ter em torno de 4 miligramas de extrato de rim porcino, certo? Que vai equivaler a 0,3 miligramas de enzima DAO. É isso mesmo, Letícia? É isso mesmo. A matéria-prima, ela acompanha um certificado de análise já com a potência do produto, tá? E baseado na dose que o prescritor, né, vai recomendar, a farmácia vai disponibilizar esta entrega, né? Porque ela tem que fazer essa adequação, né, de unidades para miligrama. Outro ponto importante, Janete, é que precisa ser através de um prescritor, né? Por todos esses parâmetros que você vem falando e o Lúcio também, né? A enzima é um nutracêutico, né? É um alimento, mas ela não é para ser utilizada indiscriminadamente. Perfeito. Em geral, a gente sabe que a dose é de 0,3 miligramas, de 1 a 3 vezes ao dia. A gente pede para que o paciente use meia hora antes das refeições, correto? Sim, ela precisa ser utilizada pelo menos 20 minutos antes das refeições, porque a atividade dessa enzima, ela corre no intestino, né? Ela precisa estar em cápsulas, né? Com revestimento, com liberação prolongada. Essas cápsulas já são disponíveis, né, para o mercado magistral. Este cuidado é essencial para, né, garantir a eficácia da enzima DAO. Então, faz-se necessário esses cuidados, né? E também Não. Bom, primeiro, outro gente. detalhe são associações, né? Precisam ser bem orientadas, né? Para que você não tenha aí uma perda de atividade da enzima na interação de nutriente a nutriente. Sim, perfeito. Você quer falar, inclusive, sobre isso um pouco mais? Então, as enzimas, né, elas têm aí, a não ser as enzimas digestivas, proteolíticas, elas têm uma ação, né, atividade predominante no intestino. Então, se a gente tem um produto de altíssima solubilidade, né, que ele vai, ou que tenha um poder de agregar muita umidade, você pode aí ter uma perda, né, dessa eficácia. Então, a enzima DAO, ela pode ser associada com alguns cofatores, né, importantes, como vitamina C, cobre, vitamina B6, que tem um papel de auxiliar no aumento, né, da performance da enzima. Há também possibilidades de associação junto com probióticos, né? Mas eu também, assim, como farmacêutica, eu gostaria de chamar a atenção que não associar com produtos que vão demandar grandes volumes, né? Porque a dose da enzima é pequena, né? São 4 miligramas. Quando você adiciona dentro de um medicamento, né, de uma formulação, algo, você precisa ter uma tecnologia muito, muito, né, sofisticada para fazer essa homogeneidade. Então, eu acredito assim que possa perder um pouco né, desse padrão de atividade. Perfeito. Em relação a isso que você falou também, muitas vezes a gente fala também no curso, né? A gente tem que lembrar que quando a gente faz a degradação da histamina, a gente também vai liberar subprodutos tóxicos, né? Como a amônia, e a gente muitas vezes entra com alfa-cetoglutarato, PQQ, com outras substâncias para apoiar esses subprodutos que vão ser gerados também, que é importante. Né? E aí a gente tem... Só um segundinho? E em relação à vitamina C, B6, zinco, cobre, a gente fala muito sobre tudo isso também, porque tudo isso ajuda a melhorar a enzima DAO, né? Então, a deficiência de ferro também reduz a enzima DAO, a deficiência de zinco. Então, os cofatores são importantes para a gente dar condições do organismo conseguir também aumentar a sua produção. Lúcio, me desculpa.
Não, eu estava só confirmando o que você falou. Mas, siga. Bom, mas é uma informação, né, com relação a você dosar, né? Muita gente, no início, a gente começou a estudar sobre o assunto e existe no Brasil uma forma de se dosar, né, que na verdade não é feita no Brasil. Os laboratórios colhem o sangue e encaminham para fora, normalmente para a Espanha, que chama a atividade da DAO, famoso DAO Plus, tá? Então, a gente gosta de internar, de colocar os exames para dentro do laboratório. Eu não gosto muito de mandar exame para fora, não. No Brasil é bem interessante. Você não pode fazer nenhum exame que não tenha registro na vigilância sanitária. Mas você pode pegar o material e mandar para fora para fazer no exame que não tem registro. Eu acho muito estranho isso, mas tudo bem. Então, eu ia trazer para dentro do Brasil essa atividade da DAO, mas fui estudar sobre o assunto. E descobri que na Alemanha já se faz há muito tempo, a dosagem da molécula DAO no sangue, não da atividade. É muito assim, é até complicado dizer, porque você fala assim, então é melhor dosar a atividade, porque não adianta ter DAO e ela não funcionar. Tudo bem, mas se funcionasse o exame. Quando nesse mesmo estudo, é um estudo que está com a linha aí, se ela quiser colocar, esse mesmo estudo fala o seguinte, que a especificidade do teste atividade DAO é de 68%. É um teste de especificidade de 68%, é melhor jogar uma moeda para o alto. E o mesmo teste fala que a dosagem da DAO tem uma especificidade de 98%. Ou seja, é um teste muito bom, específico. Tá? Mas então como é que eu vou saber se ela funciona? Em primeiro lugar, os valores normais, esse mesmo trabalho coloca isso, os valores normais estão aquém da realidade. Eles utilizam falar que o normal é de 10 unidades por ml para cima, no sangue. E o próprio trabalho mostra que não. Esses valores estão, de alguma forma, equivocados. E nós estamos vendo isso acontecer. Como? A gente também faz os testes genéticos para a DAO. Não adianta você ter a DAO se ela não funciona. Então, a gente tem aí uns 6 marcadores genéticos que vão informar se você tem alguma alteração, né, do seu DNA, se você tem um polimorfismo que dificulta utilizar a DAO mesmo ela estando normal. E, ao mesmo tempo, alguns polimorfismos vão dizer que você não consegue produzir DAO em quantidade ideal. E tem outro problema que a gente não falou, que a gente vai começar a resolver agora, que é dosar, além da estamina que a gente dosa nas fezes, dosar também putrescina e cadaverina, que também são degradadas pela DAO. E, às vezes, o paciente tem muita putrescina e cadaverina, tem DAO, mas ela se perde trabalhando para um lado e deixa a estamina do outro. Então, essa é a dificuldade, às vezes, da dieta, porque a gente, muitas vezes, propõe uma dieta baixa em estamina. Teoricamente, a diaminoxidase é uma enzima específica para estamina, mas a putrescina, a cadaverina e outras aminas biogênicas acabam também sendo degradadas pela mesma enzima, e você vai ter, então, uma sobra de estamina por conta disso. Né? A tradução aí que eu falei. Mas é assim, o que acontece? O ser humano, por exemplo, um exemplo só, clara de ovo e putrescina. O ser humano, vamos tentar comer o que o paleolítico comia, é o que mais se fala. Tá, vou perguntar uma coisa para vocês como biólogo. Vocês acham que o ser humano, na era paleolítica, conseguia achar a quantidade de ovos que a gente tem hoje na nossa frente? Porque, na verdade, todas as aves, todos os répteis, eles têm um ciclo de postura que é muito restrito durante o ano, que é normalmente na primavera. E aí o cara saía no inverno, saía no verão, saía no outono, não encontrava ovo, como a gente encontra.
E quando encontrava ovo na primavera, ele tinha que dar sorte, ou não, daquele ovo ter pelo menos só 7 dias. 7 dias trocando. Porque depois de 7 dias, ele não é ovo, ele é carne. Então, esse excesso Nossa. de alimentos que a gente tem, essa oferta, né? Uma oferta exagerada, né, ao meu ver, de clara de ovo, faz uma competição aí e a estamina acaba ganhando. Entendeu? Então, tomar cuidado Sim. com essas questões alimentares também, que a gente fica flutuando, imaginando, né? É uma coisa assim, meio romântica, mas o bicho pegava naquela época, ninguém tinha comida com essa facilidade que nós temos hoje. Né? Então, essa questão de, na hora de, o que a gente vai fazer para resolver o problema? No exame, além de dosar a estamina fecal, nós vamos dosar putrescina e cadaverina também, pelo menos, na mesma corrida. Isso vai ajudar o profissional a diminuir o problema e vai, de repente, arrumar um outro problema para a Letícia. Arrumar uma forma de degradar tudo isso para resolver o problema do profissional, do paciente. Eu digo muito que laboratório, no meu caso, é achar problemas para vocês. Bom, o pessoal tá entrando assim em desespero. Primeiro, assim, é que é tanta informação, a gente quer colocar tudo em 45 minutos, né? E aí eu já saio. Isso aqui é a Letícia, isso aqui é a Lúcia, tá. Mas, assim, em resumo, gente, eu nem expliquei direito. Primeiro, em relação ao diagnóstico, eu vou deixar escrito aqui também para vocês todos não ficarem com dúvidas. O Lúcio também, melhor poder até escrever. O exame que a gente tem realizado é um exame de estamina fecal, para avaliar a quanto que está a estamina, porque a gente quer saber, não é a estamina do sangue, é a estamina nas fezes, a gente quer saber a que é produzida pelas bactérias, a que a gente produz no nosso intestino, que é essa a principal que a gente vai investigar. Outro exame que a gente faz é a diaminoxidase sérica, DAO no sangue, tá? Então, esses são os principais exames que a gente faz para investigação. Dá para fazer genético também? Dá, mas a gente começa primeiro avaliando se a pessoa tem uma alteração. E em segundo lugar, que foi o motivo da nossa live relâmpago de hoje, porque isso aqui foi resolvido assim, né pessoal? Foi assim, já, agora. Então, em segundo lugar, o motivo da nossa live de hoje é que até ontem, né, o que a gente falava para os pacientes e para os alunos é que a gente, para comprar a DAO, infelizmente, só comprando fora do país, porque a gente não tinha a diaminoxidase no país. E era um grande problema, porque muitas pessoas acabavam pedindo para alguém trazer, ou então comprava pelo correio, chegava com problema, ou era devolvido, e assim por diante. E aí a minha alegria, que eu fiquei simplesmente assim, taquicárdica, eufórica, foi quando eu soube, né, que a Letícia não é, na verdade, é uma farmácia, ela é uma importadora, né, Letícia? E que distribui para as farmácias de manipulação. Então, a partir de agora, os prescritores podem solicitar para as farmácias, me corrige, tá, Letícia, se eu estiver falando alguma coisa errada. Não, ótimo, tá perfeito. Então, se vocês são prescritores, peçam para as farmácias de manipulação que vocês estão acostumados, que vocês conhecem, ou que os pacientes de vocês costumam manipular, para que procurem a Lema, né, que a Lema é uma empresa conhecida, todas as farmácias de manipulação conhecem, e a Lema agora está fazendo essa importação e pode ser adquirido esse produto através da manipulação, correto? Sim, exatamente. O que eu gostaria de complementar é que a matéria-prima já está disponível, né? A Lema trabalha com todas as farmácias, em todo o território brasileiro, tá? Porque a gente sabe que os médicos, né, estão, né, também se encontram, moram, né, em outros estados, não haverá dificuldade, sim. Então, a gente quer viabilizar esse tratamento, né, essa suplementação, para que as pessoas possam, né, minimizar aí o impacto, né, as patologias causadas por essa estamina não degradada. Isso, em geral também, desculpa, só
só para encerrar o que ela está falando, em relação às perguntas que estão fazendo, a DAO que a gente consome, em geral, vem de duas fontes, né? Uma é do rim do porco, né? Rim porcino, e existe uma vegana que é extraída da ervilha branca. Nesse momento, Letícia, que a gente tem aqui é a porcina. É isso. Né? A DAO que nós disponibilizamos, o fabricante que a gente representa aqui no Brasil, ele fabrica as duas DAO, né? A DAO natural, né? Obtida da ervilha, e a DAO obtida do rim do porco, né? Através de uma purificação, de uma extração e o processo de purificação, né? Eu quero lembrar que essa empresa é uma empresa que investe em pesquisa científica, trabalha dentro dos padrões mais rigorosos, né, de GMP, de qualidade, né, para trazer um produto, né, um organoterápico com essa potência, né, com essa abrangência terapêutica. Já são mais de 100 patentes que essa empresa, né, já realizou com esse produto. E vale lembrar também que, segundo os cientistas, eles nos alertaram que a DAO natural, ela, além de ter um custo maior, ela não é tão efetiva quanto a DAO obtida do rim do porco. Perfeito. Lúcio, quer falar? Bom, acho que a gente falou bastante. Se eu falar mais, eu vou começar a dar spoiler do nosso curso, né? Então, você pediu para mandar para a Aline, aqui eu estou mandando agora. Peraí. Então, pessoal, o pessoal segue perguntando aqui. Não é link, tá? Para compra. Para comprar tem que ser prescrito por um profissional que trabalhe com isso, que entenda, né? Porque a gente também, como eu falei, tudo em excesso também não vai ser bom, então a gente tem que saber a dose que a gente vai recomendar. E aí a manipulação é feita em farmácias em geral. Se a farmácia que vocês estão acostumados não faz, é só solicitar para quem entra em contato com a Lema. Sim, nós podemos também indicar a farmácia, né, que já obteve o produto. Sabemos que hoje há uma facilidade para envio, né, para todo o Brasil. O que eu posso adiantar aqui é que a Neofarma aqui em São Paulo, ela já tem essa matéria-prima. Eu quero agradecer o Nelson, né, e a Mica ontem, que ontem, né, eles fizeram essa live, fizeram uma live sobre tendências, né, de produtos nutracêuticos, dermocosméticos, e foi aí que a gente se conectou, né, Lúcio e Janete, que a gente, ele me mandou um post, né, referente a um curso, né, que vocês vão promover agora no mês de fevereiro. Eu fiquei bastante assim impactada, surpresa e muito, muito feliz por tê-los, né, aqui no Brasil fazendo esse estudo tão importante, né, que é desde, né, estudar, prescrever e aí quantificar, identificar, que é o trabalho, né, da Lemos. Então, é maravilhoso. A gente só tem a agradecer. Eu acho que isso vem assim para fazer, né, incrível, para tornar algo incrível na prescrição, né, do profissional de saúde. Então, é importante dizer que a gente tem uma parceria, né, um trabalho, um contrato com a Universidade Federal de Juiz de Fora, e até mesmo com a química clínica, né, química analítica, a gente está desenvolvendo novos métodos de detecção. Então, daqui a pouco, a gente está também testando metilhistamina na urina. Então, o cerco acaba se fechando. E você vai ter como a informação, né, para poder direcionar tratamentos, acompanhamentos, né, para ver. E esse material dos seus pacientes, aí, o pessoal que está ouvindo o Brasil todo, vocês podem encaminhar para o laboratório para ser realizado aqui. Então, a gente tem um posto de coleta em São Paulo, e vocês podem encaminhar via correio para lá. É só entrar no site para conversar com o Gabriel lá, né?
Depois daí é www.lab.com.br, tá? Então, é bem interessante, a gente fica muito satisfeito, porque a culpa dessa história toda, Letícia, é a genética, quando ela cisma com o negócio, ela começa a solicitar aquilo, e a gente tem que achar, e aí, por incrível que pareça, um exame que eu nem sabia que existia, que é o histamina fecal, eu achei 3 fabricantes, então isso já era fabricado e utilizado no mundo todo, e a gente aqui no Brasil é atrasado, né? Então, graças a Deus tem uma farmácia preocupada também com a solução, porque até então a gente só tinha problema de atenuantes, né? Eu dava o problema e ela vinha tentando atenuar com isso ou com aquilo. Ora, é importante entender que até a modulação hormonal, que é tão mal falado esse nome modulação, ela tem que ser entendida e tem que entrar como parte do tratamento. Tudo isso aí vai ser falado no momento mais propício, né? Mas a gente vê que dá resultado. A gente vê em pessoas que já estão fazendo isso, a pessoa muda da água para o vinho. Não posso nem falar vinho que tem vitamina. Então, da água para água mineral. Porque muda. Tá? Mas é conhecer. Verdade. Só para encerrar, Lili, coloca só para mim aquela foto dos receptores, só para mostrar para o pessoal por que a histamina ela pode se relacionar com o corpo todo, né? Então, ela é uma substância ubiquitária, ela está presente em todo o nosso corpo, de acordo com os receptores. Então, se está ligado ao H1, por exemplo, a pessoa pode ter sintomas como cólicas menstruais, cólicas, inclusive, importantes, pode ter alterações como mais risco de mioma, endometriose e assim por diante. Ou se tiver relacionado com o receptor H2, por exemplo, a pessoa pode ter sintomas gástricos, né? Dor de estômago, gastrite, e aí vai. Então, de acordo com os receptores, nós vamos ter sintomas diferentes. E aí, me coloca só da COVID também, por favor. E só para encerrar, porque assim, é tanto assunto, eu falei para vocês, assim, hoje a gente está só apresentando alguma coisa, né? De uma forma muito simplória, mas sem deixar de dar importância para isso tudo, porque artigos é o que não faltam, são artigos todos atuais, embora não seja uma coisa nova, é uma coisa já antiga. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Sim. Então, é uma coisa antiga que, na verdade, não é de agora que se fala de histamina, mas é que antigamente não existiam métodos de diagnósticos bons, e aí isso tudo dificultava também esse diagnóstico. A gente também tem... Oi, Lúcio. Eu precisava que ela colocasse também aquele trabalho que eu mandei, de 2020, falando sobre esse problema da especificidade do teste de atividade da DAO, né? Porque senão fica com uma coisa solta assim. Não, deixa eu só terminar, então, em relação à Covid, né? É muito assunto, gente, a gente fica doida aqui. Então, em relação à Covid, já existem vários trabalhos, isso aqui, inclusive, está postado pela Organização Mundial da Saúde, onde eles têm correlacionado o aumento de histamina em pessoas, tanto com Covid, correlacionando formas mais graves da Covid, por conta desse aumento exagerado da histamina. E, por outro lado, vários sintomas pós-Covid, né? Então, por exemplo, a gente tem pacientes que tiveram enxaqueca ou fotossensibilidade pós-Covid e que, na verdade, era decorrente de uma histamina alta, e com o uso da diaminoxidase, desapareceram todos os sintomas do pós-Covid. Então, por isso a importância da gente valorizar, estudar esse tema, tá? Eu recomendo que todos comecem, quem não conhece, comece a estudar, porque a gente vê pessoas que iam fazer uma ablação, deixar de fazer, porque para de ter arritmia quando descobre que o problema dela, na verdade, era intolerância à histamina, por exemplo, né? Então, vários trabalhos já mostrando toda essa relação da COVID longa, entre todos esses outros sintomas que a gente falou. Ali tem aquele artigo que é do Lúcio, só para mostrar que o que ele está falando é que existe um exame que ele tem pouca sensibilidade. Então, quando a pessoa faz, muitas vezes dá falso negativo. Então, esse artigo, esse aí, obrigada. Esse artigo que ele mostra que quando a gente dosa a atividade da DAO, a gente tem muito falso negativo para a intolerância à histamina, ok? Certo, Lúcio? Quer falar alguma coisa? Exatamente. Tem que dosar a molécula DAO. Você tem que pedir um exame. Eu quero a molécula DAO. Além de ser mais barata, é a que resolve.
e é feita aqui no Brasil, tá? A outra vai para fora e ela não tem uma especificidade boa. A sensibilidade das duas são iguais, tá? Mas a especificidade, ou seja, ela pode dar falso positivo e falso negativo. É muito ruim isso aí, né? E o grande, né? E, então tem que tomar cuidado na hora de solicitar. Agora já tenha, além de ter a DAO para tratar, tem a DAO para diagnosticar. Essa é a diferença. Perfeito. Tá? Então, não precisa ser mais na questão empírica. E quando você usa um exame tão ruim, com uma especificidade tão ruim, vem sempre aquela retórica. Eu vou pela clínica. E, às vezes, o problema não é falta de DAO. Às vezes, o problema é excesso de putrescina, por exemplo. Às vezes, o problema é uma outra questão hormonal dentro da situação. Então, tratar quem precisa ser tratado. Entendeu? E resolver o problema básico. Por falar nisso, a gente tem visto algumas coisas que a gente já está acompanhando, pessoas fazendo uso de DAO, né? E que a gente vai estar apresentando no curso, alterações que a gente está vendo, a gente vai mostrar os resultados dos exames com o uso da diagnoxidase de formas, primeiro, extremamente positivas, que tem coisas assim que, como foi falado, assim, gente, imagina a pessoa, eu tenho paciente que a vida toda teve insônia, a vida toda, e aí começa a usar DAO, acaba a insônia, né? Pessoas com asma, embora a asma seja uma reação alérgica, mas a gente vê pessoas que têm uma asma por uma intolerância à histamina. E acaba a asma, sabe? Então, assim, é muito impressionante, não é pouco, né? Como uma pessoa que deixou de fazer uma ablação também é muito impressionante, simplesmente deixado, né? Olha, vou falar uma coisa que a Letícia deve saber. Mas como eu fico sabendo assim, quem está sem DAO e com sintoma, olha, às vezes a pessoa nem toma 15 minutos antes. A cabeça oca acaba esquecendo e toma quando o sintoma vem. E aí, em 15, 30 minutos, desaparece o sintoma. Isso eu vejo acontecer porque eu sei quem são as pessoas do meu convívio que tem DAO baixa. Porque lá no laboratório é o seguinte, chegou um exame novo, quem passar perto de mim lá no laboratório vai ter que fazer exame. Porque eu conheço quem convive comigo. Eu tenho funcionário há 30 anos comigo. Nossa! Entende? Aí alguns funcionários que tinham DAO baixa, com sintomas interessantes, aí na época eles precisaram importar, agora eu já vou avisá-los que tem aonde achar, lá com o Nelson. Então, o que acontece? O cara está usando e aquela dor de cabeça permanente que ele tinha durante o trabalho desapareceu. É incrível isso. Então, você percebe que realmente é uma carência, antes de ser excesso de histamina, em alguns é carência realmente de DAO, ou a deficiência genética para DAO, porque você vai ter várias nuances aí. Então, eu, por exemplo, tenho vários marcadores genéticos para falta de produção e falta de atividade. Com certeza, conhecendo um pouquinho aqui, né, aperfeiçoando o conhecimento com vocês, que foi muito rico. Eu já verifico que também eu preciso fazer esse exame, quero fazer, porque eu já me enquadro, é uma pena que eu não cheguei, não fui visitar o Lúcio, não já teria feito, né, Lúcio? Mas eu vejo isso. Vai lá no curso, a gente escolhe lá. Não, nós vamos, com certeza vou lá para a gente conversar e levar o material. Nós estamos preparando um protocolo muito interessante com a DAO para fazer algo bem ajustado, e agora com certeza vai ter, né, aí a participação tanto do Lúcio como da Gianete. Isso vai nos auxiliar bastante, né? Na hora de fazer essa indicação, essa sugestão de formulação, né, que é bem importante. É importante também lembrar que quem desejar obter, né, os estudos, as vias para obter no PubMed é falar da degradação de histamina e DAO. Lá vocês vão levantar muitos estudos, além, né, de todos esses que a Gianete, o Lúcio vem apresentando, que são importantíssimos, e muito mais que serão apresentados no curso, né?
no dia 26, que será riquíssimo. Então, vale a pena, né, fazer esse mergulho, né, junto a esta alteração, né, essas patologias todas e a molécula. Olha só, gente, deixa eu falar só. Quanto a enviar exame, eu aviso que a gente tem convênio, a gente faz convênio com todos os laboratórios do Brasil. Então, assim, você tem um laboratório de sua confiança, ele não faz a DAO, só faz atividade que não presta. Então, olha só, entre em contato lá com o Lemos, faz um convênio e encaminha os exames do meu paciente para lá. Isso é possível. Se a clínica tem como colher, ela também pode enviar. Mas se não tem, é um consultório que não colhe sangue, você pode pedir para o seu laboratório de confiança entrar em contato com a gente. A gente já faz isso com vários exames. Aline, será que você pode postar o meu Instagram também? Pessoal, para quem quiser mais informação do curso, que muita gente está perguntando, a gente postou aqui algumas informações, mas no meu Instagram eu vou deixar lá também, e tem no Instagram do Lemos Laboratório e Lúcio, como é? Lúcio Lemos Lab. Isso, Lúcio Lemos Lab. Letícia, só uma coisa, o doutor Enxaqueca está aqui conosco, obrigada por estar aqui, doutor Alexandre, e ele está perguntando para você qual recipiente de liberação prolongada você recomenda para DAO. Na verdade, nós vamos usar os recipientes convencionais, né? Nós vamos usar a celulose microcristalina, né? Nós vamos usar o estearato de magnésio, nós vamos usar amido ou talco, né? Para melhorar toda a condição de umidade. O que vai fazer a diferença mesmo é a cápsula, tá? É a cápsula que tem uma característica, né, de produzir essa liberação prolongada, tá? Que ela já está disponível no mercado. Perfeito. Tem gente perguntando para você falar um pouco do que vai ser falado no curso. Estão perguntando? Não. Bom, na verdade, o curso vai falar sobre intestino, sobre exames, interpretação e terapêutica não medicamentosa, né, para a desbiose, assim, alterações que a gente vai ver no corpo biológico, marcadores fecais, e vamos falar, inclusive, sobre a intolerância à histamina, que ela é totalmente relacionada às alterações intestinais, né? Sim. Então, na verdade, ela vai destrinchar todo o exame Copromax, que tem lá vários marcadores, eu nem sei mais quantos são, mas é quase perto de 80 marcadores, que você consegue enxergar o intestino do seu paciente, não só o intestino, o trato intestinal todo. Então, é bem interessante você ver como tem uma correlação um intestino mal cuidado, maltratado e o aumento da estamina da pessoa. E as alterações decorrentes disso que estou vendo. Então, é bem interessante. No curso vai ser falado sobre os exames coprológicos, vai ser falado sobre os exames genéticos relacionados a isso, e a genética vai falar como cuidar. Que acho que é o mais importante para vocês aí no final das contas. Como tratar seu paciente. E aqui, Letícia, só para encerrar, precisa ser cápsula ácido resistente? Isso, cápsulas gastroresistentes. Gente, lembrar que a diaminoxidase, ela tem que atuar no intestino, né? Na verdade. Então, se a gente tiver uma cápsula que vai ser liberada no estômago, a gente vai ter uma degradação dessa enzima. Então, uma perda grande, né, da atividade. Então, a gente requer, né, esse cuidado, né, que o farmacêutico, mas toda a orientação a Lema passa para todos os farmacêuticos, né, mas é sempre bom o prescritor, né, ter a informação também. Perfeito. Realmente vai ser uma novidade, porque até então a gente só indicava o produto pronto, então agora no nosso próximo curso a gente vai preparar também as pessoas para aprenderem a prescrever. Exatamente. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa para a gente já encerrando. Eu quero agradecer, Janete, você e o Lúcio pela oportunidade. Achei incrível, né, saber
que vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso, né? O Lúcio eu já o conheço dos congressos, né? Eu já tenho acompanhado a trajetória. Nós já nos encontramos, né? Em algum momento, né, Janete, também, né? E eu tenho em comum com o Lúcio Lemos, né, o doutor Lair, que a gente sempre mantinha contato com ele. Quero deixar aqui o Instagram da Lema, né, é lema.supply, tá? Para quem desejar também alguma informação adicional, pode entrar, né, solicitar estudos, material técnico do produto, estamos à disposição. E foi muito bacana estar com vocês hoje aqui, né? E quero agradecer a participação de todos, né? Aqui, onde a gente pôde falar um pouquinho, bem de forma superficial, né, desse produto que tem o nome comercial aqui no Brasil de Adidal. Adidal. Pessoal, quem tiver dúvida também, pode mandar mensagem para a Lema perguntando farmácia para eles, tá? De manipulação, pode encontrar. Foi, Lúcio. Bom, eu queria agradecer o convite, né? E falar um evento que a Lema, né? Foi bem legal, porque era a peça que estava contando com isso. Então, legal, acho que agora o curso já estava muito bom, modesta parte vai ficar melhor ainda. Espero que você acredite ali, isso é legal. Gente, eu estou realmente honrada aqui com esses dois, porque a gente depende dos dois, né? Então, primeiro eu tenho que agradecer muito ao Lúcio por trazer esses exames para a gente aqui para o Brasil, né? Os exames que a gente tinha não eram exames apropriados, eram exames que estavam muito falso negativo, muito falso positivo, e agora a gente tem exames confiáveis, graças a isso. E agradecer agora a Letícia, né? Que virou minha nova paixão aqui. Que a gente pode prescrever com facilidade agora para os pacientes. Gratidão aos dois. E gratidão a todos que estavam aqui. Espero que tenham aproveitado as informações, embora o tempo é curto para um assunto extenso, né? Mas a gente segue. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite, pessoal.